Olá, bom dia, muito bom dia para você que é aluno do nono ano da Rede Municipal de Jardinópolis. Eu sou o professor Alexandre, dou aula de matemática na rede já desde 2009. Já passei por escolas como Américo Sales, Escola Nair, Escola Geni, Escola Elza. E provavelmente você que está assistindo essa aula de agora, você já deve ter sido meu aluno ou é o meu aluno, né? Hoje nós estamos iniciando um projeto, tá? De aulas online, tá? Ou de aulas gravadas, para que você tenha a condição de acompanhar os exercícios que são passados para vocês ao longo de todo esse período da pandemia. E nós estamos aqui numa equipe de professores dos nonos anos, formados pela professora Ana Flávia, o professor João, o professor Arthur e a professora Sueli e eu, né, que vamos trabalhar com a matemática dos nonos anos ao longo de todo esse período caótico que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo todo, tá? Vamos resumir ao máximo, né, para aquilo que é o mais importante do nono ano, para que vocês tenham condições de diminuir ainda mais a defasagem que já tem em relação ao ano de 2020, que infelizmente ele foi bem prejudicado, tá? Então hoje nós vamos começar com essas aulas gravadas por vídeos, tá? Com um assunto que é dos mais importantes para o aluno do nono ano, que são as equações do segundo grau. Para isso, tá? Em alguns determinados momentos, vocês vão precisar retomar alguns conhecimentos adquiridos lá do oitavo ano. Conceitos de produtos notáveis, conceitos de fatoração, tá? De potenciação, para que vocês possam acompanhar toda a evolução dessa importante matéria que nós vamos começar agora, tá? E vamos começar aqui, tá? Vou começar a discutir com vocês, fazer algumas perguntas. Em determinados momentos do vídeo, nas perguntas vocês podem pausar esse vídeo e pensar na minha pergunta e depois continuar, tá? Então, não fiquem reféns dessa situação porque vocês não sabem. Aproveitem as aulas, façam pesquisas, aprofundem o conhecimento de vocês. Vocês vão ver que vocês são capazes de aprender mesmo mantendo essa distância toda da escola, dos professores, mas você tem que querer, tá? Vamos começar agora com as equações do segundo grau. Toda a equação do segundo grau, quando a gente fala de equação do segundo grau, ela tem uma forma geral, tá? O que nós chamamos aqui de forma geral, ela é escrita assim. Ou seja, isso daqui é a chamada forma geral da equação do segundo grau. Onde cada termo, cada elemento tem uma particularidade, tá? Aqui, onde nós vamos estabelecer que
A, B e C são chamados coeficientes numéricos. Vocês já devem ter aprendido lá atrás no 8º ano, quando vocês começaram a estudar a álgebra, que uma expressão algébrica ela é formada por monômios, e os monômios são formados por um coeficiente numérico e uma parte literal. O coeficiente numérico é sempre aquele número que vem na frente da letra. E a parte literal é a letra. Tá? Então, aqui na nossa forma geral da equação de segundo grau, A, B e C são chamados coeficientes, são os coeficientes numéricos. Tá? Eles representam números. X ao quadrado e x, aqui nós temos as raízes da equação. O que são as raízes de uma equação? São aqueles números, aqueles resultados, em que quando a gente resolve uma equação, eu possa substituir na equação e eu ter uma igualdade verdadeira. Um exemplo bem simples aqui para vocês é se eu pegar a seguinte equação de primeiro grau. Se eu pegar a equação assim, ó, x mais 3 igual a 7. Você sabe me falar qual é o valor do x? Pensa aí. Bom, você deve ter pensado aqui no 4. Bom, professor, x é igual a 4. Mas será que essa é a resposta certa? Será que só o 4 que é a resposta dessa equação? Bom, para você ter certeza disso, você vai fazer a seguinte prova. Você vai pegar o 4, colocar no lugar do x e fazer a igualdade. 4 mais 3 é 7. 7 é igual a 7. Olha aqui a igualdade verdadeira a que eu me referi. Bom, se isso aqui é verdade, logo o x vale 4 e a minha solução para essa equação é o 4. Aí eu pergunto para vocês, só tenho 4? Você pode, de primeiro momento, pensar, não, tem mais. Mas aí você vai pensando, vai buscando na sua mente e não vai encontrar mais resultado nenhum dentro do conjunto dos reais. E por que você não vai encontrar mais nenhum? Porque aqui nós temos uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, eu só posso ter um resultado possível. Tá? Então, o x aqui são as raízes. Gente, não é porque eu estou falando em x que todas as equações só terá x, tá? Vai ter y, vai ter z, vai ter t, m, n, tá? Toda letra que aparecer aqui, que tiver nessa forma geral, e isso é muito importante, tá? Vai ter, então, vai ser então uma equação de segundo grau. Contanto que a maior expoente da parte literal seja 2. Tá? Então, nós temos aqui as nossas equações, tá? Na sua forma geral. O princípio da aula de hoje é fazer com que você consiga compreender, ou consiga entender, ou consiga identificar quem são esses coeficientes. Tá? Antes de mais nada, vamos procurar os coeficientes de uma equação do segundo grau. Vamos ver agora como é que funciona. Vou acompanhar aqui para a gente identificar quem são os coeficientes numéricos. Bom, vocês estão vendo aqui a primeira equação, 2x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a 0. Vamos comparar cada equação com a sua forma geral. Então, a primeira coisa aqui é você identificar
A equação está na sua forma geral? Então, novamente, a forma geral, ela vai ter essa formação igual a zero. Onde o coeficiente A está sempre acompanhado do x ao quadrado, o coeficiente B sempre acompanhado do x e o coeficiente C sempre vai estar sozinho. Tá? Então, olhando aqui para esta equação, nós podemos identificar que o coeficiente A vale 2, o B vale menos 3 e o C vale 5. Ah, professor, o sinal também entra? Sim, é muito importante prestar atenção nisso também. Aqui na segunda nós temos o quê? O A valendo menos 1, o B valendo mais 3 e o C valendo menos 1. No terceiro, nós temos o A valendo 9, o B valendo menos 6 e o C valendo mais 11. Prestem atenção, o A, 9, está acompanhado do x ao quadrado. O menos 6 está acompanhado do x. E o mais 11 está sozinho. Terceira equação. O A vale 3, o B vale menos 10 e o C vale mais 4. Volto a repetir para vocês. Observem quem está acompanhando quem. O A sempre vai estar junto do x ao quadrado, o B sempre junto do x e o C sempre vai estar sozinho. E tudo isso igual a zero. Professor, mas e se a equação não estiver na sua forma geral? Aí é um outro problema que eu vou ensinar a vocês daqui a pouquinho, tá? Vamos colocar mais alguns exemplos aqui. Muita atenção agora. Temos mais 4 exemplos, tá? Aqui, ó. O A vale 1, o B vale menos 5 e o C. Bom, nesse caso, como o C não está aparecendo aqui, e logo depois do termo B eu tenho a igualdade igual a zero, o meu termo C vai valer zero. Lembrando que não é esse zero aqui, é o zero do C que não aparece. Olha o B. O A vai valer 2, porque ele está acompanhado do x ao quadrado. E o menos 8, ele é B ou é C? Você pode estar pensando, ele é o B. Não, ele não é o B. Na verdade, ele é o C. Ele está sozinho, tá? Então, ele não está acompanhado do x. Então, ele é o C. Então, cadê o B? Quanto que ele vale? Bom, se ele não aparece aqui, o valor dele é zero, tá? Então, o B não apareceu aqui. Então, ele vale zero. E esse daqui? Quanto que valem os coeficientes numéricos? Bom, você vai olhar, o A vale menos 3. Mas o B e o C não aparecem. Se eles não aparecem, eles valem zero. Os dois valem zero. Tá? Bom, o que é importante aqui, não apenas identificar quem são os coeficientes, é você saber quem são essas equações. Toda equação toda equação de segundo grau, onde eu tenho B, o C, ou ambos valendo zero, aqui nós temos as chamadas, equações incompletas.
Por que elas são chamadas incompletas? Porque eu tenho o B e o C valendo zero. Tá? Ou os dois, ou um dos dois valendo zero. Nota, aqui o A sempre tem que ser um número diferente de zero. Tá? O A não pode ser zero. O B e o C podem. O A não. Por que ele não pode? Porque se o A for zero, eu tenho uma equação de primeiro grau e não de segundo. Tá? Prestem atenção nisso. Vamos aqui para mais esse exemplo. Aqui o A vale 5. Opa. O A vale 5. O B, quanto você acha que vale o B agora? Vale 3? Vale 1? Na verdade aqui eu tenho uma fração, onde o elemento que acompanha o x lá no numerador vale 1. Então isso aqui vale menos 1/3. E aqui vai valer, o C vale 1/4. Gente, independente da posição onde estão os elementos da equação de segundo grau, tá? Sempre vejam isso. O A sempre acompanha o x ao quadrado, o B sempre acompanha o x e o C sempre estará sozinho, tá? Na forma geral da equação do segundo grau. Tudo bem? Gente, na próxima aula eu vou ensinar vocês como é que a gente resolve uma equação do segundo grau. Tá? Até lá, e bons estudos para vocês.